Ótima notícia para o Fluminense, tricolor alcança mais uma marca extraordinária ao longo dessa Copa do Mundo de Clubes. Além disso, o craque da Internazionale fala do confronto com o Flusão, tem novidades também que a CBF quer implementar no futebol brasileiro. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, a gente vai falar aí muito do Flusão. Mais uma ótima notícia para o tricolor. A torcida do Flu segue dando show na audiência da Copa do Mundo de Clubes. A gente já havia comentado a informação do jogo contra o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul ter marcado a maior audiência nacional da TV Globo durante a Copa do Mundo de Clubes. Agora, na partida contra o Mamelodi Sundowns, novamente um sucesso de audiência por parte do Flusão. De acordo com o Globo, que é ali do Grupo Globo também, né? Então a fonte ali, a própria fonte, o jogo atingiu 24 pontos de audiência, isso foi 8 pontos a mais do que o horário habitualmente alcança, né? Esse jogo foi quarta-feira, 4 horas da tarde aí no Brasil, então esse horário de quarta-feira, 4 da tarde, geralmente alcança 8 pontos a menos na audiência do que alcançou com um jogo do Fluminense. E você pode estar assistindo esse vídeo aqui se perguntando por que isso é uma ótima notícia para o Fluminense. Gente, porque esse tipo de coisa, por mais que, claro, a notícia melhor seja para a TV Globo, que foi quem teve audiência alta, quem vai lucrar com isso, isso mostra a força do Fluminense e dá mais argumentos para o tricolor na hora de negociar contratos televisivos. A gente sabe da importância que os acordos de transmissão dos campeonatos têm para os clubes brasileiros e para o Fluminense, claro, não é diferente. Então a gente, mais uma vez, batendo esses recordes de audiência, sempre com jogos ali bem consolidados, dando bastante audiência para a TV Globo, a gente pode argumentar melhor na hora de negociar as próximas vendas dos direitos de transmissão e falar, o Fluminense tem que receber mais, não vai receber essa diferença tão grande pro Flamengo, pro Corinthians, etc e tal. Então isso é muito bom, tá, pro Fluminense sim, pra gente se posicionar de maneira cada vez mais consolidada nesse mercado e receber valores mais condizentes com a nossa história, com a nossa tradição e, claro, com a nossa realidade. Então, Flusão, mais uma vez, com uma grande audiência do jogo da Copa do Mundo de Clubes na TV Globo. E ao fim dessa fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense fez, claro, 3 jogos, empatou contra o Borussia Dortmund na estreia, venceu o Ulsan no segundo jogo, fechou ali o grupo empatando em 0-0 com o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Redação Sport TV, programa do Grupo Globo, né, do Sport TV, fez uma dinâmica ali de avaliar e dar notas para os jogos dos times brasileiros na Copa do Mundo de Clubes. E eles avaliaram os 3 jogos do Fluminense. De acordo com eles, a melhor atuação do Flu foi na estreia contra o Borussia Dortmund. Eles deram uma nota 8 para o jogo do Flusão, que terminou em 0-0. Dá para colocar assim, né, como uma atuação surpreendente do Fluminense. Naturalmente, né, todo mundo imaginava que os clubes europeus eram mais fortes do que os sul-americanos, que venceriam os jogos. O Fluminense não só conseguiu neutralizar o Borussia Dortmund, não sofrer nenhum gol, como também foi quem mandou ali na partida, né? O Fluminense esteve muito mais próximo de vencer o jogo do que a equipe alemã. Então, nessa partida, o Redação Sport TV, a galera da bancada, deu uma nota 8 para o Flusão. Apesar da vitória, o jogo contra o Ulsan Hyundai recebeu uma nota 6,5. O Fluminense abre o placar, vivia ali um momento muito positivo na partida, abre o placar, o Ulsan num contra-ataque consegue empatar e logo depois vira o jogo. O Fluminense vai para o intervalo perdendo e no segundo tempo é que empata e revira a partida para sair com a vitória. A bancada do Redação Sport TV colocou uma nota de 6,5 para o Flusão nessa partida e a pior nota foi contra o Mamelodi Sundowns, esse último jogo, 0-0, de fato uma partida pobre tecnicamente falando do Fluminense, que recebeu uma nota 5,5. Olha, dando minha opinião aqui sobre essas análises do Sport TV, da galera do Redação Sport TV, eu concordo, tá? Para mim também, apesar de não ter sido a vitória, a nossa melhor partida tecnicamente falando foi contra o Borussia Dortmund. Como eu disse, a gente teve muitas oportunidades de fazer gol e de sair vencendo essa partida. Se o Everaldo finaliza aquela bola, se o goleiro deles não está numa tarde tão inspirada, o Fluminense poderia sim ter saído com a vitória contra o Borussia Dortmund. Contra o Ulsan, mesma coisa. A gente ofensivamente foi bastante eficaz, né? O Fluminense criou ali e fez 4 gols. Mas defensivamente muito surto, digamos assim, né? O Fluminense deu umas desligadas
Se você analisar a partida ali, as estatísticas, se eu não me engano, são 3 chutes a gol que o Ulsan deu no jogo inteiro, e 2 deles foram gols. Isso aí não pode acontecer num time como o Fluminense, então esse desempenho defensivo abaixo naturalmente reduz a média do Flusão na partida. E o jogo, essa última rodada contra o Mamelodi Sundowns, de fato foi um jogo tecnicamente muito pobre do Fluminense, a gente pouco criou ofensivamente. É bem verdade que o Mamelodi não teve aquela coisa assim de a gente ficar morrendo de medo, uma pressão no Mamelodi, falar, meu Deus do céu, eles a qualquer momento vão fazer o gol. Naturalmente, eu ali do estádio, né, imagino que vocês também assistindo, bateu aquela apreensão no final do jogo. Pô, se a gente toma um gol, a gente é eliminado e tudo mais. Mas não teve aquele momento em que teve uma blitz, sequência de ataques numa Mamelodi, e você falou, pô, meu Deus do céu, o Fábio tá fazendo milagres, estão salvando aqui o Fluminense. Não. Foi um jogo, acho que dos dois lados ali, um pouco pobre tecnicamente. O Mamelodi, claro, muito aguerrido. Acho que jogou melhor do que o Fluminense, sim, nesse jogo. Mas faltou ali, talvez, uma capacidade melhor técnica para decidir o jogo tanto a favor deles quanto do Fluminense, que também não criou nada nessa partida. Teve até aquela declaração do Keno falando do calor e tudo mais. Detesto esse tipo de declaração, parece muitos times europeus dando desculpa quando não conseguem vencer os jogos. Afinal, a gente sabe que os jogadores do Fluminense também estão acostumados a jogar no calor do Rio de Janeiro, muito mais quente, inclusive, do que fez em Miami nessa quarta-feira. Tá? Então, eu estava no estádio, eu posso dizer, né? Já vi jogos do Fluminense com muito mais calor no Rio de Janeiro e ninguém usa isso como desculpa. Então discordo dessa do Keno, mas concordo com a análise do Redação Sport TV. Uma nota 8 pro jogo contra o Borussia Dortmund é bem justa, 6,5 contra o Ulsan, beleza, talvez botaria um 7 ali, um pouquinho melhor pela questão ofensiva. O Fluminense conseguiu criar 4 gols nesse jogo, e contra o Mamelodi esse 5,5 tá bem justo. Defensivamente a gente conseguiu ter uma segurança, mas faltou qualidade e talento para decidir e criar oportunidades lá na frente. A Copa do Mundo de Clubes está sendo, claro, um sucesso. O povo brasileiro, sul-americano está curtindo muito a competição, mas também os times europeus, que estavam bastante reticentes, estão percebendo como está sendo bacana essa competição. É um sucesso global, tanto de audiência, a gente acabou de falar um pouquinho aqui da audiência da TV Globo e tudo mais. E com isso, naturalmente, já surgem países querendo sediar a próxima edição do torneio. A gente vai falar sobre isso antes. Deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aqui assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. Eu gosto demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Carlos Chaves, de Vila Velha, no Espírito Santo, para o Ronaldo Lemos, de Curitiba, para o Assis, de Minasul, em Goiás, para o Márcio Cardoso, de Itaboraí, Assis, de Manaus, no Amazonas, e também para o Fernandes Júnior, de Cosmo, lá no Rio de Janeiro. Um abração para a galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Vamos falar dessa informação, então, que quem traz pra gente é o jornalista Marcel Riso, lá do Estadão, falando da próxima edição da Copa do Mundo de Clubes. O torneio está previsto para, assim como a Copa do Mundo de Seleções, ocorrer de 4 em 4 anos. Está rolando em 2025, então a próxima edição será em 2029. É bem verdade que teve informação rolando de que a FIFA já está cogitando fazer o torneio de 2 em 2 anos, né? Mas, por enquanto, é de 4 em 4 mesmo. E aí já surgem, além do Brasil, outros países interessados em sediar a competição. O Brasil é um dos interessados, a gente já comentou sobre isso aqui em vídeo, mas também a Espanha e a Arábia Saudita querem sediar a próxima edição do torneio. A CBF está tentando, né, trazer esse torneio para o Brasil, aproveitando a empolgação ali da Copa do Mundo Feminina de 2027, né, vai ser no Brasil e tudo mais, então vai ter melhorias nos estádios brasileiros, já está querendo usar isso aí como argumento para já trazer o torneio de 2029 para o Brasil também. Mas tem uma forte concorrência, sobretudo financeira, da Arábia Saudita. A gente sabe, pelas informações que a gente vem acompanhando do torneio, a gente sabe que esse torneio basicamente saiu do papel graças ao apoio do Fundo Soberano da Arábia Saudita, que em parceria com a DAZN comprou os direitos de transmissão, pagou uma nota ali e viabilizou a realização dessa competição. Então a gente sabe, né, que a Arábia Saudita está investindo muito no futebol, quer levar a Copa do Mundo, na verdade já está confirmado, né, que a Copa do Mundo 2034 vai ser na Arábia Saudita, né? Eles estão querendo levar cada vez mais torneios para lá. 2023, por exemplo, o Fluminense jogou o Mundial de Clubes no país. Só que a grande questão que atrapalha a Arábia Saudita é que o torneio é em junho e julho, né? E a gente sabe que na Arábia Saudita, pô, eu fui lá no torneio de 2023, era no inverno dos caras. Final do ano é inverno dos caras. Cara, já era muito quente, já era assim, calor nível Rio de Janeiro normal. Né, 30 graus e tudo mais, a Arábia Saudita é um grande deserto.
Então, para jogar esse torneio em junho, julho por lá, é impossível. O calor é devastador, não tem como ocorrer. Tanto é que a Copa do Mundo deve ocorrer no final do ano, assim como foi a Copa do Catar, que ocorreu em dezembro. A Copa do Mundo deve ocorrer em dezembro também, lá em 2034. Só que a Copa do Mundo de clubes não tem como fazer isso. Por causa do calendário europeu e tudo mais, não tem como botar esse torneio no final do ano. Então, a candidatura da Arábia Saudita acaba perdendo um pouco de força para essa próxima edição. Aí você tem Brasil e Espanha ali, né? A Espanha vai sediar também a Copa do Mundo lá em 2030, com Portugal, Marrocos também, né? Então, eles estão ali tentando levar essa edição da Copa do Mundo de Clubes 2029 para lá. Adoraria ver esse torneio no Brasil. Se acha que já está sendo um sucesso aqui nos Estados Unidos, no Brasil, então seria certeza de estádio lotado em todos os jogos. E a gente sabe, né? A gente viu a Copa de 2014 como foi muito bacana, pô, seria espetacular ver esse torneio sendo disputado no Brasil. Tomara que a CBF consiga levar lá para o nosso Brasil. Essa edição da competição está definido que o Fluminense vai pegar a Internacional no dia 30, às 4 da tarde, em Charlotte, na Carolina do Norte. Inclusive já estou com meu ingresso comprado. Sábado começo a partir para lá, né? Vou fazer a viagem. Vou primeiro parar em Jacksonville, vou de carro, né? Sair daqui de Miami, Jacksonville, depois para Charlotte acompanhar esse jogo do Flusão contra a Internacional. A gente no vídeo de mais cedo falou um pouquinho sobre os destaques da Internacional, o levantamento feito pelo GE, e um principal destaque foi justamente o atacante Lautaro Martínez. É o grande craque da equipe da Inter hoje em dia, argentino, atacante, e ele falou um pouquinho sobre o confronto com o Fluminense. Abro aspas aqui para ele. Claro, nós esperamos jogo duro, esperamos um jogo complicado, outro sul-americano, sabemos como jogam e sempre nos preparamos da melhor maneira possível para esse tipo de partida. Conheço os jogadores, o sistema de jogo que usam. Na verdade, eu sou da América do Sul, então ainda acompanho o futebol sul-americano. Aí, então, o comentário do Lautaro Martínez, né, respeitando bastante o Fluminense, falando que espera muita dificuldade desse jogo. E, cara, eu acho que, assim, se tem um momento bom pra gente enfrentar a Internacional, é esse. Não tô dizendo que vai ser fácil, longe disso, tá? A Inter é um time que chegou na final da Champions League, tem muita qualidade, tem vários jogadores da seleção italiana e tudo mais, mas se tem um momento pra gente enfrentá-los, é agora. Troca de treinador, saiu o Simone Inzaghi, tá o Chivu lá, o Chivu ainda não conseguiu implementar suas ideias, tá recém-chegado. A gente falou também no outro vídeo, 4 jogadores já voltaram para a Itália, porque não vão ter condições físicas de jogar o torneio. Você tem o Marcos Thuram também, atacante, um dos principais jogadores dele também, é dúvida para esse jogo contra o Fluminense. Então assim, estão bastante desfalcados, mudança de treinador e tudo mais. Ainda tem a questão anímica, né? Tomou aquela goleada na final da Champions, isso com certeza influencia bastante os jogadores. Então se tem um momento pro Fluminense enfrentar, não tô dizendo que vai ser fácil, mas se tem um momento pro Fluminense enfrentar a Inter, é agora. É agora, é a hora do Fluminense vencer, aí conseguir a classificação. A gente se apega naquilo, né? O Fluminense jamais perdeu para uma equipe italiana em toda a sua história, que não perca novamente, consiga a classificação para as quartas de final da competição. E agora a gente já sabe, né, que a Juventus, a gente falou mais cedo da possibilidade da Juventus jogar ali nas quartas contra o Fluminense. A Juventus tomou uma sacolada no Manchester City. O Manchester City passou em primeiro no seu grupo. Então, uma eventuais quartas de final, com o Fluminense passando. Se o Manchester City também avançar, vai ser reencontro, né? Manchester City e Fluminense nas quartas de final. Nesse jogo aí já é em Orlando, mas isso aí a gente vai pensar um pouquinho mais pra frente. Foco na Inter primeiro em garantir a classificação para essas quartas. Vamos ter novidades no Brasileirão. O GE traz pra gente que a comissão de arbitragem da CBF está realizando um levantamento a fim de implementar a tecnologia do impedimento semiautomático no Brasileirão. O próprio GE definiu essa tecnologia como um recurso tecnológico que prevê uma recriação em 3D do lance que é apresentado aos juízes para que seja definido o veredito ali do lance, se estava impedido ou não. Então é uma maneira ali, né, das máquinas colaborarem com os responsáveis pela arbitragem. Existe esse estudo para implementar isso no Brasileirão. Já foi utilizado no Campeonato Paulista de 2025, nas finais. A Federação Paulista de Futebol disse que o custo ficou ali na casa de R$1 milhão. O VAR, por exemplo, custa 20 mil por jogo, é bem mais barato, né? De acordo com a informação do GE, caso seja implementado esse impedimento semiautomático, seria um pouco mais barato do que foi na final do Campeonato Paulista. Seria cerca de R$100 mil por jogo, bem mais caro do que o VAR, mas bem mais barato do que 500 mil por jogo ali na final do Campeonato Paulista. Essa implementação dessa tecnologia vai contar, né, com 12 câmeras especiais, instalações nos estádios,
com diferentes estruturas ao longo de todo o Brasil. Então é mais um passo sendo dado, né? Ainda não está confirmado, mas é um estudo que a CBF tem para dar mais um passo em prol de que a tecnologia ajude a melhorar o espetáculo, o produto futebol brasileiro, para a gente ver cada vez menos erros de arbitragem, a gente focar muito mais no futebol jogado dentro de campo do que em polêmicas vazias fora dele. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, se de fato isso vai para frente, a CBF vai implementar, mas já é um sinal positivo, né? Estão tentando ficar atualizados, antenados com o que ocorre no futebol global. Quero saber de você, tricolor ligadinho aqui na Central Fluminense. Você acha que essa tecnologia do impedimento semiautomático é uma boa pro Brasileirão? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.